Andam por aqui tesouros escondidos, tesouros da história natural enterrados há 150 milhões de anos. Ossadas de dinossauros que pisaram a região oeste, uma das mais ricas neste campo da investigação, a paleontologia. Torres Vedras, por exemplo, tem mais de 20 quilómetros de costa marítima. É por aqui que têm aparecido muitos dos tais tesouros. Ossadas de dinossauros de diferentes espécies começam a voltar a ver a luz do sol muito por causa da erosão costeira. A força do mar tem feito profundas alterações nas praias e nas muitas falésias que aqui se encontram. Esta terra de fortes ventos tem muito ainda para desvendar. A área de paisagem protegida das Serras do Socorro e da Archeira tem mais de 1.200 hectares. É desde logo paisagem de excelência e abrigo de muita biodiversidade. No limite norte e fértil da resguardada várzea de Torres Vedras, ergue-se a Colina do Castelo. Os primeiros ocupantes devem ter cá chegado no princípio do terceiro milénio antes de Cristo. Do castelo medieval restam os vestígios românicos da igreja de Santa Maria. É monumento nacional desde 1910 e tem um cercado oval mandado erguer por Dom Manuel I. Um monumento que viveu muita história, que conheceu muitos conquistadores. Cercado pelo mestre de Avis, em 1384, a fortaleza foi também palco da Batalha de Torres Vedras, em plena Guerra Civil da Patuleia. Mas voltemos a descer. Estamos em Santa Cruz. Uma extensão de areal no mar frio e batido, mas é muito mais do que isso. Aqui há formações rochosas que prendem o visitante.
A mais conhecida é o Penedo do Guincho, na Praia Formosa. Tem 30 metros de altura e 100 de circunferência. Na base do rochedo há uma espécie de abóbada. Quando a maré está baixa e em meses de veraneio, pode-se passar para o lado de lá. Uma costa onde não faltam os miradouros voltados para cenários encantatórios. Na Praia Azul, uma equipa internacional e multidisciplinar de arqueólogos, investigadores, paleontólogos e voluntários da Sociedade de História Natural estão numa jazida fóssil a levar por diante uma luta contra o tempo. Chamam-lhe escavação de emergência. Esta jazida estava georreferenciada no nosso sistema de informação geográfico desde 2008, ano em que foi identificada e exumada uma costela com cerca de 2 metros de comprimento. Na altura não era considerada uma jazida em perigo, mas no último inverno, dada a abrasão marinha, foram expostos mais alguns ossos pela ação do mar. Nesse sentido, e para evitar que nos próximos meses houvesse as novas marés fossem mais agressivas para com a jazida, fizemos uma intervenção de emergência de forma a poder salvar o máximo possível da mesma e dos restos osteológicos que contém. Mas afinal, que animal é este que volta a aparecer 150 milhões de anos depois, altura em que aqui vivia e procriava, juntamente com outras espécies? Um enorme saurópode, um dinossauro vegetariano que hoje, mesmo assim, seria um animal a respeitar. Tem basicamente uma cauda comprida, um pescoço comprido. Eram animais herbívoros, portanto alimentavam-se de plantas e basicamente dominaram, de certa forma, este território no Jurássico Superior, portanto há 150 milhões de anos. Estes animais podiam atingir dimensões colossais. Existem evidências de dinossauros saurópodes com mais de 20 metros de comprimento e neste caso em particular encontramos um saurópode que parece ter dimensões bastante apreciáveis. Por exemplo, uma das vértebras dorsais, portanto uma das vértebras pertencentes à zona do dorso, tem cerca de 50 centímetros, mais de 50 centímetros de comprimento, portanto estamos a falar de um animal de grande envergadura. O trabalho dos investigadores prossegue a bom ritmo. Aqui não há uma perfuração ou uma martelada dada ao acaso. Procuram-se achados que ajudam muito a perceber como era, afinal, a vida na Terra da altura, como eram os ecossistemas e seus habitantes. Esos animales
animales que conocemos bien porque vivían en el Jurásico Superior de los Estados Unidos, los tenemos también representados en estos sedimentos que hay detrás de mí, en estos sedimentos de Playa Azul. Y tenemos esos grandes saurópodos, varios tipos de esos grandes saurópodos representados aquí. De hecho, tenemos algunos de los más grandes de los representantes de ese grupo de dinosaurios gigantes en el Jurásico, como son formas cercanas a los brachiosaurios, tenemos formas cercanas a los diplodocus, ya conocidos, y tenemos formas muy cercanas a los camarasaurios. Sabemos que no son iguales que estos que estoy citando, sabemos que son animales que son característicos del territorio portugués, pero son muy semejantes. Mas para além desta jazida, há outras por aqui. É que, para além dos dinossauros que se alimentavam de plantas, outros havia então que eram grandes predadores carnívoros. A investigadora Elizabeth Malafaia, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um dos membros da equipa multidisciplinar. Encontrou aqui achados da maior importância. Portanto, esta é a jazida, nós chamamos de jazida de Cambelas, fica aqui na zona de Cambelas. Aqui foi encontrado a parte de um esqueleto de um exemplar de um dinossauro carnívoro do género Allosaurus. Foram encontrados elementos de uma pata praticamente completa e uma sequência de vértebras da cauda. Esta jazida tem uma das importâncias da jazida é que permitiu a identificação deste género de dinossauros, que é um género muito bem conhecido na América do Norte, mas que já tinha sido identificado em Portugal e mostra uma relação entre as faunas de dinossauros de Portugal e da América do Norte. Mas afinal, que carnívoro era este, o Allosauro? Allosaurus é um género de dinossauros do grupo dos terópodes, que é o grupo de dinossauros, sobretudo carnívoros. Estes animais podiam ter grande porte, calcula-se que este poderia ter cerca de 9 metros de comprimento e pesar à volta de 2 toneladas. Uma das características destes animais é os dentes em forma de lâmina, como a grande maioria dos terópodes, crânios massivos e os membros posteriores muito mais desenvolvidos do que os anteriores. O mar está cada vez mais perto da costa e das zonas rochosas e escarpas pedregosas. Este tipo de erosão vai permitindo aos investigadores o contacto com vestígios antes impossíveis de monitorizar. Há vestígios interessantes. Pegadas de dinossauro, estas em concreto são chamadas de pegadas de corte. Vê-se nesta parcela da falésia que os sedimentos foram pressionados pela pesada pata de um dinossauro que por aqui passou, um grande saurópode. A compressão dos sedimentos em que são pisados, distorce. Mas entre os animais que aqui viviam e se multiplicavam, estavam também tartarugas não muito diferentes das que hoje habitam a Terra. Por una parte, conocemos la existencia de un grupo de tortugas de agua dulce que habitaron de relativo pequeño tamaño, más o menos unos 25 o 30 centímetros, que son un grupo de tortugas llamados pleurosternidos que habitaron tanto en Europa como en Norteamérica. Hace unos 150 millones de años, la península ibérica y Europa se había separado de Estados Unidos hacía no muchos millones de años, en escala de tiempo geológico, y esas faunas de tortugas empezaron a separarse de un lugar a otro, pero más o menos empezaron a surgir nuevas especies de un mismo grupo con ciertas divergencias. De esta manera, en Europa, y concretamente aquí en Portugal, hemos reconocido una tortuga denominada Selenemis lusitanica. Selenemis lusitanica es una tortuga bastante peculiar, con un caparazón con cierta decoración, a base de pequeños tubérculos, que habitaba en esos ambientes de agua dulce.
Sin embargo, en ese mismo momento encontramos también otro registro de tortugas, de las que también hemos descrito aquí una nueva forma, una nueva especie, que son unas tortugas que habitaban en el agua marina, pero en el agua marina costera. Se trata de un grupo de tortugas litorales, un grupo de tortugas que, a diferencia de las tortugas actuales, no había desarrollado la natación en mar abierto. Depois de recolhido o material, das muitas escavações já levadas a cabo pela Sociedade de História Natural, o trabalho, dizem os especialistas, ainda está para começar. O laboratório é a fase seguinte. Os preparadores que, tal como o nome indica, preparam as peças para a exposição, têm também aqui uma importância fundamental. Depois de uma escavação paleontológica, os ossos são trazidos para o nosso laboratório, onde aqui são alvo de duas ações extremamente importantes. A primeira, obviamente, é a preparação, conservação e estabilização, onde os nossos preparadores procedem à recuperação, à conservação dos ossos, estabilizando-os para que perdurem na sua condição original pelo máximo tempo possível, onde os próprios ossos são monitorizados ao longo dos anos no sentido da sua correta conservação, e utilizamos vários tipos de metodologias para esse efeito, desde preparação mecânica, preparação essa que implica a utilização de canetas como air scribes, microjato de areia, ultrassons, onde também fazemos uma preparação química, portanto, tudo isto com o objetivo de conservar, limpar e conservar os ossos para que perdurem por muitas e muitas gerações. Muito barulho e outra tanta concentração. Utensílios os mais variados para retirar dos sedimentos as preciosas ossadas. O trabalho não para, não pode parar. É preciso dar nova vida às velhas ossadas. Com um bocado de experiência nós conseguimos controlar na aproximação do osso, portanto conseguimos controlar e fazer uma limpeza sem necessidade de
de aplicar outro tipo de material aqui à peça. Esta parte já foi limpa, esta também, portanto já retirámos tudo o que era sedimento. Aqui a peça está um pouco estragada porque estava com raízes, portanto era uma peça que estava à superfície e portanto tinha bastantes raízes aqui assim. Estou a retirar o sedimento do osso com caneta, não é muito difícil, a caneta trabalha praticamente sozinha, é só guiá-la pelo sedimento. Vou fazendo linhas, fazendo um padrão para ser mais fácil retirar o sedimento. Então aqui nós temos uma tartaruga, vocês estão aqui a ver os contornos da carapaça, posso limpar só aqui um bocadinho para vocês verem melhor. Estes aqui são os contornos da carapaça e então quando nós tiramos este bloco de sedimento, trouxe muito outro sedimento que não é carapaça. O que acontece aqui é que a carapaça já está aqui muito bem delineada, eu vou retirar todo este sedimento para ficarmos só com a carapaça. Por isso é que eu utilizo esta ferramenta, que é mais grosseira, mas que se nós tivéssemos a utilizar outras ferramentas com mais precisão, demoraríamos imenso tempo, nunca mais sairíamos daqui. No armazém, mesmo ao lado do laboratório, há peças, ossadas que surpreendem pelo tamanho. Fémures, dentes, vértebras, um sem número de tesouros da história natural. Muitos destes achados vão ter também de passar pelo crivo dos especialistas. Há muito para perguntar, muito para estudar, outro tanto para investigar em profundidade. Bruno Camilo Silva, diretor do Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da Sociedade de História Natural, dirige-se agora para o Museu Municipal Leonel Trindade. É aqui que estão algumas das grandes descobertas, depois do cansativo trabalho de campo e do minucioso trabalho de laboratório. Aqui há uma exposição que nos mostra uma boa parcela dos nossos dinossauros.
Tal como todos os museus, também este tem uma filosofia muito própria. Esta exposição segue uma lógica que é uma lógica simples e não poderia deixar de ser, que é o enquadramento dos dinossauros na geologia, no tempo geológico. O Jurássico Superior de Torres Vedras apresenta algumas diferenças ao longo da sua costa, e nós dizemos da costa porque aí sim podemos ver quase as folhas desse livro que é a geologia, e dentro de vários, aquilo que nós chamamos membros geológicos, nós temos ecossistemas diferentes, portanto ambientes sedimentares diferentes, e que nós organizamos a exposição nesse sentido, em que, embora ocorram em todos eles dinossauros, existem alguns membros geológicos que têm outras particularidades, outras faunas. Algumas delas são as tartarugas, os crocodilos, os peixes, que não encontramos com tanta facilidade nos ambientes especificamente continentais. A região do Oeste é a segunda casa de muitos paleontólogos, investigadores, arqueólogos. As descobertas têm superado as expectativas. A Sociedade de História Natural ainda terá muito trabalho para fazer, muitas ossadas para encontrar. O que pode esconder afinal esta região que, para além da beleza natural, tem revelado muitos tesouros ao mundo?